Aloysio Andrade, que é homeopata e psiquiatra. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda. Bom dia. Internautas e ouvintes que acompanham aí direto e reto a Itatiaia. Quero começar citando, o Dia Mundial do Meio Ambiente, criado pelas Nações Unidas em 1972. Portanto, Eduardo, há 52 anos já existe pelo menos a data de reconhecimento, de respeito da importância do meio ambiente. Já estamos longe de chegar no ideal, que é a questão ambiental pessoal, que a pessoa tem uma atitude orgânica, uma atitude ecológica diante da vida, não só diante do meio ambiente, mas diante do próximo, diante do semelhante, Lembrando que hoje é dia de São Vicente tido como, então, o padroeiro dos miseráveis, dos pobres. Então, lembrando a importância da gente estar atento a quem precisa, e sempre tem alguém que precisa mais do que a gente. Ô, doutor, primeiro que o senhor nunca erra. Segundo que todo dia é dia do meio ambiente. Mas eu acho que essa data é 5 de junho, viu? É 5 de junho. Uhum. Eu entendi. Então, fechou. Aqui... Então, tá chegando, nós estamos lá. Porque eu anunciei o Dia da Consciência Negra 2 meses antes. Eu estou continuando. Agora 2 meses antes. A questão do meio ambiente que me chama a atenção é aquela ideia lá da Rio 92, Quando fala assim, pensar globalmente e agir localmente. Mas vamos lá. Ô, Aloysio Andrade, faz bem para a saúde mental das pessoas o conhecer a história daquela comunidade onde você cresceu, como é o caso dela? As raízes, Eduardo? Raízes. Tudo que prospera precisa de ter uma base. E a história verdadeira, a história factual, não a imaginária, porque nós temos o realismo, que é a realidade, o realismo mágico, quando você enfeita, quando você dá ali um trato na coisa, mas a verdade, a história verdadeira, ela nos dá uma referência, Eduardo, e é a partir dessa história, a partir dessa lembrança, que a gente constrói um presente e um futuro melhores. Quando você não tem uma base, é que nem você fazer um prédio sem alicerce, não dá certo. Então é muito importante, e esse resgate tem que ser estimulado. Desde pequenas, crianças precisam de ter essa noção do quão importante é saber a história dos seus antepassados, a história da sua família, a história da sua cidade, do seu bairro e até do seu quarteirão, Então, muito importante, eu acho que isso daí é a base para que a gente valorize o presente e construa um futuro melhor. Isso é com o fogo, doutor Luiz. Agora, com o barulho, coitado dos idosos, das parturientes, dos autistas, dos animais, doutor. Muda muito o equilíbrio interno, Eduardo? Porque é um susto, o barulho intenso, com vários decibéis, por isso que a gente tem comentado tanto a importância de que tanto a Guarda Municipal, quanto o Detran, quanto a comunidade, pare de aceitar motos tão barulhentas, motos mexidas para fazer barulho, ou construídas para serem barulhentas, como esses casos dessas motos do tipo Harley Davidson, Então, o barulho, Eduardo, ele é sempre indesejável. E a poluição sonora, ela tem como grande dificuldade o fato de que quanto menos barulho tem, Cássia, mais a gente escuta os que sobram. Então, é uma poluição complexa, Porque quando você está na roça, você falou em roça aí, um vizinho fala lá do outro lado e chega pra gente. Então, eu acho que diminuir a poluição sonora, Eduardo, é fundamental. E essa questão da explosão que vem a partir da pólvora, Agora tem essa proibição do barulho, do nível de barulho, mas ainda assim eu acho que tem formas muito mais amenas e tão importantes quanto o barulho para comemorar um momento de alegria, um momento de bem-estar, de felicidade. Doutor, é um ganho para a sociedade a proibição da venda do álcool líquido? Sem dúvida, Eduardo. Falando em acidentes, você está falando dos acidentes aí com foguete, a quantidade de pessoas, principalmente crianças e idosas, que sofrem acidentes graves, queimaduras sérias, por causa do álcool líquido, porque o álcool em gel, ele não pega fogo do jeito que o álcool líquido pega. E é uma coisa impressionante. Uma vez eu tive uma experiência, Eduardo, que me deixou muito impressionado. Eu estava fazendo, como aprendi com meu avô, varri umas folhas do quintal e coloquei fogo naquelas folhas ali, Muito bem. E aí não sei de onde que eu tirei a ideia, tinha uma garrafa de plástico de álcool vazia e coisa de menino, Joguei lá dentro. Para mal dos meus pecados, tinha um resto de álcool dentro, a tampa não estava bem arrolhada, não estava bem torcida, O que aconteceu? Inflamou, a tampa saiu, atrás dela veio um álcool aceso e eu estava, coisa que eu praticamente nunca uso, que é roupa de tecido sintético, minhas 2 pernas
a parte de baixo do joelho, foi igual a depilação. Jesus. Fiquei com as pernas careca. Mas assim, segundos, Eduardo, eu joguei assim, o tempo, pá, já veio. Você não consegue se defender. Então o álcool líquido é um perigo. O álcool líquido realmente ser banido do mercado é uma proteção, né? A gente falando nisso, quero só contar uma coisa rapidinho aqui, que é o seguinte, a gente tinha muitos casos de cegueira logo na primeira infância por causa da Neisseria gonorreia, que é o micróbio, que é o bicho que provoca a famosa gonorreia, hoje se fala pouco, era uma doença venérea, né? E aí o médico descobriu que essa cegueira vinha do contato da criança no canal do parto com essa Neisseria gonorreia. Então, inventou-se o uso de 1 gota de nitrato de prata em cada olho da criança que nasce, é um procedimento corriqueiro, ou seja, generalizado, Fernanda, e isso daí fez com que não existisse mais cegueira por Neisseria. Então, essa atitude preventiva, Eduardo, é muito importante, é fundamental. Meus parabéns pelos seus comentários elogiosos e lamentando quem é contra o que é adequado. Esse aí realmente não está legal a percepção dele, não. Tudo que vale para o mundo real tem que valer para o virtual, Luiz Andrade. Eduardo, a informação que a gente até discutiu aqui, levou para os ouvintes internautas da Itatiaia, de que ano após ano, nos últimos 10 anos, o índice de suicídios entre jovens de 15 a 25 anos, Fernanda, tem aumentado sistematicamente. Nós sabemos, Eduardo, que o cérebro, que a mente humana, ela é muito plástica. O que quer dizer isso, gente? Ela se modifica, ela se adapta e, em função dos estímulos, se forem estímulos que a gente chama, então, estímulos positivos, estímulos consistentes, você vai ter um cérebro com mais saúde. Se você tem estímulos que são estímulos que atuam sobre as suas tendências instintivas e animais, isso envolve, então, as questões do consumo, seja de produtos, seja de sexo, seja de likes. Então, existem 2 tipos de autoestima. A autoestima que vem pela confirmação de fora, que é o elogio, Fernanda, que é os parabéns. Então, assim, é o outro quem confirma a você ter o gosto, a alegria de ser quem você é. E a outra forma, que é a forma mais consistente, onde você não depende dos outros, que é então a questão da coerência. A coerência é um alinhamento com os princípios, os valores éticos, valores morais, valores espirituais, Fernando, e os valores de esforço e de razoabilidade. São 5 os valores principais, depois um dia desse a gente pode detalhar mais. Mas do ponto de vista prático, você está alinhado com o que você acredita, com o que você foi treinado, bem treinado da infância. E a coerência vem acompanhada de quem, Eduardo? Do esforço. Porque toda vez que eu falo, né, às vezes até pessoas que dizem, nossa, mas você não para de falar nessa tal da lista do que está precisando de começar a fazer ou fazer mais, a lista do que está precisando de parar de fazer ou fazer menos. Mas por que eu falo tanto nessas listas, gente? Porque quando você promete para você mesmo e vai à luta, ninguém te convence que você está enrolando quando você está batalhando. Nem ninguém te convence que você está enrolando, você está batalhando quando você está enrolando. Então, prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo dá mais consistência, te traz uma autoestima, te traz um amor próprio, onde a opinião do outro a seu respeito conta, mas não conta, né, Fernanda, como o essencial, como o principal, é um acréscimo. E às vezes você fica até sem graça quando você recebe muito elogio, porque no fundo, você gente, tá, beleza, eu sei que eu fiz 3 gols na partida, não precisa ficar falando, né? Eu já sei disso, né? Mas então, vamos buscar, Eduardo, né, uma sociedade, um mundo que tenha mentes, que tenha cérebros mais saudáveis, que tenha cérebros mais, vamos chamar assim, originais, porque a gente está muito artificial, nós somos com estímulos completamente perturbadores e por isso tantos quadros psiquiátricos que hoje em dia ocorrem não mais nos doentes mentais só, Fernanda, mas ocorrem em nós cidadãos comuns, porque bombardeio de situações, de informações e de provocações inadequadas. Rogério Correia foi um dos petistas que fizeram tudo para o Lula cancelar o acordo do dinheiro que o Bolsonaro tinha autorizado para o Zema para fazer o metrô funcionar. Fizeram de tudo. Agora tem eleição em outubro. O Rogério é candidato a prefeito de Belo Horizonte, vai visitar o metrô. Vai visitar o metrô. Tá bom. Visitar é bom, cobrar é bom, mas tá certo, Luiz Andrade. Mas tá esquisito. Me pergunta, né, Eduardo, cadê a coerência, né? Falei agora da importância da coerência, que é você fazer o que você faz, né? E existe sim, infelizmente, é fato na política, a questão dos interesses, né? Então, dependendo do momento, dependendo da situação, dependendo do público, eu falo uma coisa, eu falo outra, eu falo o inverso do que eu tinha dito antes, né? Então, eu penso que essa questão da história, voltando à importância
do que está para trás, né? É muito grande. Agora, penso eu que o eleitor, Eduardo, ele tem que ser mais exigente, né? E o que é a exigência? A exigência é da coerência entre o que o político ou o candidato fala e o que ele faz. Porque se não houver essa pressão externa, a política ela vive muito em função das pressões. Se não houver pressão, se não houver um posicionamento da população, um posicionamento firme, verdadeiro, consistente, a coisa fica muito bamba, fica muito solta. E a palavra, a gente tem falado aqui com frequência, o verbo aceita tudo, né, Eduardo? Então, concordo com você que é fundamental que a pessoa não só fale, mas lembre-se do que falou e seja coerente ao fazer. Não tem mais, é tanto carro na rua e falta de um transporte público de qualidade que ligue realmente os pontos para chegar, que as pessoas saem de carro, saem de aplicativo. Daqui a pouco tem rodízio. Né, eu estou com medo de ter rodízio aqui. Da ciclovia, da Praça da Bandeira até a rodoviária, né? E eu estava conversando com o doutor Jorge Souza, que preside o Conselho de Cultura da Associação Comercial de Minas, lá com o presidente Anchieta, ele dizendo que toda a obra que está sendo feita na Praça da Rodoviária não tem licença. O Ministério Público, inclusive, pediu isso, a suspensão, aí vai piorar, né, Cássia? Porque aí para a obra na metade até ver o que vai fazer, né? Então, sem autorização, sem licenciamento ambiental, que nem essa coisa do Stock Car também, né? Assim, corta tudo, vai na valentona, né, Eduardo? O trânsito na Afonso Pena, da Praça da Bandeira até a Praça Milton Campos, que é a parte que já está pronta da ciclovia, terminou de terminar o que já era mais ou menos, né? Tá péssimo, Eduardo. Tem engarrafamento na Praça da Bandeira agora o dia inteiro, né? Que vai até lá no fundo da Bandeirantes. Ô, Viegas, e você não vê bicicleta. Ô, doutor Luiz, primeiro as damas, até porque a dama está há menos tempo com o companheiro. Vocês já estão no modernismo de dormir cada um na cama ou no mesmo quarto? A gente ainda dorme junto. Então, deixa ele... Ele não fuma, sorte sua, né? Não fuma, mas... Mas é bom no trem. É bom no trem. Não é porque assim, né? Não é só o cigarro eletrônico que faz isso, né? Então... Feijão, ovo. Pois é, gente, tô declarando aqui no ar doce. Que a pessoa tá na... É o nitrogênio, Eduardo. Exato. Tem nitrogênio e a família das leguminosas, né? Que é a família do feijão, grão de bico, lentilha e ervilha, tem muito nitrogênio, são antidepressivos. Todos os antidepressivos que tem no nome INA no final, fluoxetina, sertralina, paroxetina, esse INA aí quer dizer que tem radicais de nitrogênio, que é um animador, mas ele também produz mais gases, né? E os flatos, eu acho uma palavra tão chique, né? Flatos, agora peido é tão feio, né? É feio. O pum, pelo menos, ainda é aceitável, né? Aqui, mas essa expressão antiga e muito usada, desculpa de peidorreira, barriga cheia, essa expressão é bonitinha, né? Mas sabe o que acontece? Isso daí é um quadro grave, né? Desculpa de peidorreira, é barriga d'água. O que é a barriga d'água? É o ascite. E de onde vem o ascite, Eduardo? Da cirrose. E aí, então, o fígado e a vesícula não produzindo bile suficiente para poder fazer essa digestão, então o volume de gases produzidos é muito grande e a barriga d'água é um quadro gravíssimo porque a cirrose só é curável através do transplante do fígado. Quando está na esteatose, que é o fígado gordo, né, os adipócitos, que são células de gordura, substituem, entram no lugar dos hepatócitos, que são as células do fígado. Quando está nessa fase, Cássia, ainda é possível, se você para de beber, para de tomar remédio que prejudica o fígado, ainda tem uma reversão. Mas depois que ele fica cirrótico, ele vira o quê? Um tipo de uma pedra, uma fibrose. Aí só o transplante mesmo. Tem aquela vontade quase irrefreável de soltar um pum. Se ele fizer uma forcinha, ele segura até chegar. Ele solta e fica com aquela cara de paisagem, esperando a coisa, digamos, dar sinal para ele olhar para os lados e insinuar que a culpa é de outro, doutor. Esperando que o enxofre se espalhe, né? Ainda bem que não se acende fósforo dentro, porque você sabe que antigamente tinha uns retardados que fazia isso, né? Soltava o trem, acendia um isqueiro, um fósforo, acendava aquela... Porque a presença do enxofre, né? O enxofre é sulfuro em latim, um grande remédio da homeopatia para os bagunceiros, para o sugismundo, Eduardo. As pessoas que não gostam de tomar banho, que tem tudo desorganizado, você usa o sulfuro, o enxofre como remédio, é uma benção, né? Agora, ele, na natureza, dá aquele cheiro do ovo podre. Realmente, essa produção de gases, quando a pessoa... Nós estamos falando de mano egoísmo, né? É um exemplo clássico do egoísmo, né? Você entra num lugar, dá uma vontade, você não refreia. Às vezes, a coisa sai no automático, é feito um espirro, feito uma tosse, né? Um reflexo, né? Mas, nesse caso aí, tem gente que faz isso de picardia,
de, como doutor, vontade de prejudicar o próximo. Quando está sem pressão, não tem jeito. Doutor, o senhor volta sexta, 10 da manhã? Se Deus quiser, desejando um ótimo abril para todo mundo, tá, gente? Um mês agora de temperaturas mais amenas, de menos chuvas intensas, apesar de ainda estar dando umas pancadas meio brutas, né, Eduardo? Mas esperando que realmente vocês tenham mais capacidade de serem caridosos, ora fazendo uma ajuda financeira, ora uma ajuda através da presença, da conversa, né? Vamos pensar nos menos favorecidos, nas pessoas que nesse momento estão em situação pior do que a sua, compartilhar o que você tem para poder oferecer e diminuir esse nível de sofrimento dos miseráveis, que não é só a miséria de dinheiro, né, Eduardo? Tem a miséria da saúde, tem a miséria da alegria. Então, a falta, ela é sempre diminuída quando existe a compreensão, quando existe o carinho, quando existe o acolhimento por parte da gente. Então, vamos praticar a caridade na medida do seu possível.